Meus amigos, bem-vindos a mais um Contabilidade com Chavalha, né? Antes da gente começar, eu peço a todos aí que se inscrevam, ative o sininho, compartilhe, deixe o seu like. Isso é muito importante aí para o ativismo do canal. E antes da gente iniciar, né, eu vou tratar aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho aí da Portaria Interministerial 163 de maio de 2021, perdão, de 2001. Ela dispõe sobre as normas gerais de consolidação das contas públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, além de dar outras providências. Eu estou fazendo esse vídeo complementar referente a essa portaria 163, porque quando a gente vê lá na Lei 4.320, nós estamos fazendo aquela série, né, sobre a 4.320, e tem lá o título que trata especificamente da despesa. E é interessante a gente verificar que tudo aquilo que está na 4.320 com relação à despesa e também a receita, né, sofre modificações, né? Então, aquela classificação lá, ela que está no texto da lei, não é mais aquela, ela já foi modificada, inclusive pela 163 aqui de 2001. Mas, para você ter uma noção, recentemente eu fiz um outro vídeo falando, dando a notícia do ementário de receita para o exercício de 2023. Então, o que está, a relação de receitas que constam aqui dessa portaria, ela também é alterada praticamente anualmente, né? Pra você ter uma noção, a portaria que eu tirei para fazer, que eu baixei, né, em PDF para fazer esse vídeo, a última alteração, né, dela foi em dezembro de 2020. Então aí 2021, 2022 já teve alterações. Então vou falar somente aqui os tópicos, né, os capotes dos artigos, porque anualmente praticamente isso aqui sofre alteração. Então a gente tem que acompanhar a legislação diariamente, né? Seguir lá o portal da STN, da Secretaria de Orçamento Federal, porque são órgãos que regulamentam a contabilidade, né? Então, toda e qualquer alteração na contabilidade pública tem que partir deles, vai partir deles. Então, a gente tem que acompanhar mensalmente, diariamente, anualmente, né? Ver essas alterações que são realizadas, né? Não tem como a gente simplesmente ler a portaria e esquecer depois. Não, isso tem sempre mudança. O artigo 1º ali, ele trata aqui para as consolidações mencionadas no artigo 51 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, os estados, Distrito Federal, os municípios deverão encaminhar suas contas à Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, que já não existe mais, né? Hoje é o Ministério da Economia, órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, nos prazos previstos no parágrafo 1º do referido artigo 51. Então veja, né? Eu brinco que não é um arcabouço legal, né? É um calabouço legal, porque você tem aí diversas legislações que trabalham em conjunto, né? Interferindo uma na outra. Então a gente tem a 4.320, que é mencionada na Lei 101, e aí você tem essa portaria 163, foi realizada, foi promulgada para atender critérios, né, artigos da Lei 101. Então, veja, a gente não pode simplesmente, ah, como se diz, pegar somente uma lei e achar que é só aquilo. Eu tenho outras, tem todo um aparato legal trabalhando em conjunto aí para nos auxiliar nessa questão da contabilidade pública, né? Então, a consolidação, para ser realizada nos termos do artigo 51, então editaram essa portaria 163. O artigo 2º, ele trata da classificação da receita, né, a ser utilizada por todos os entes da federação, consta do anexo 1 dessa portaria, ficando facultado o seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Muito bem, gente. Esse anexo 1 aqui, como essa portaria que eu baixei, ela é de 2020, já foi alterado, né? Então, recentemente, o STN, a STN, ela publicou o novo o ementário para 2023. Então, esse anexo 1 aqui, ele já era, né? Então, a gente tem que verificar dentro lá
lá no site da STN qual é o novo inventário e a nova regra. Mas aqui os incisos e parágrafos dessa lei, dessa portaria, eles trazem um regramento de como fazer esse cadastramento, né, de receitas, né, os níveis de receita, até qual nível o município pode utilizar, até qual nível é pertencente ao Estado, até que nível pertence à União. Mas veja, isso é alterado praticamente todo ano, então a gente tem que ficar atento a essas modificações. O artigo 3º ele trata da classificação da despesa, segundo a sua natureza, e compõe-se de categoria econômica, grupo de natureza de despesa e elemento de despesa. Muito bem, aí eu tenho a forma como eu classifico as despesas até nesses níveis aí. Né? Então, eu tenho a categoria da despesa, o grupo de natureza e o elemento. São esses três. Mas diferente do que está lá na 4.320, né? Então veja que tem aí uma normativa que altera, ele não altera, eu gosto de dizer que ele regulamenta o que está na 4.320. Não altera, ele regulamenta, ele trata de forma diferente aquilo que está na 4.320. Coloca mais níveis, tira níveis de despesa. Porque na 4.320 ele fala que eu tenho que elaborar a lei orçamentária até o nível de elemento. E isso a gente faz na execução, não na elaboração. Aqui, o artigo 4, quarto, as solicitações de alterações do anexo 2 dessa portaria deverão ser encaminhadas à STN, Ministério da Fazenda, que em conjunto com a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, terá o prazo máximo de 30 dias para deliberar sobre o assunto. Então veja que Planejamento e Fazenda hoje estão juntos, né? Então essas secretarias estão no mesmo ministério atualmente. O item 5 aqui é que ele fala em relação ao desdobramento que eu comentei lá no artigo 3º. Então, em decorrência do disposto no artigo 3º, a estrutura de natureza da despesa a ser observada na execução orçamentária de todas as esferas de governo será C, G, MM, EE e DD, onde o C ele representa a categoria econômica, né, 3 e 4. O G, o grupo de natureza de despesa, que é aquele, né, pessoal em cargos. Ah, aí tem aquela questão do juros em cargos da dívida, que é o 2, né? O 3, que é outras despesas correntes. O 4, investimentos. 5, inversões financeiras. O 6, amortização da dívida. Aí o item MM, o C, o C ele trata da modalidade de aplicação. O mais comum é o 90, né, aplicação direta. Então 3390, né, você vê lá o 3390 é aplicação direta. Então é categoria econômica, despesa corrente, outras despesas correntes, aplicação direta. Aí o 91 é intra-orçamentário. Então tem vários elementos, modalidades de aplicação. Isso tem uma tabela ao final da portaria, né, que você pode verificar quais são diversos lá. O EE, né, que é o elemento da despesa, né, então eu tenho lá o 3, 90, 30, material de consumo, 39, 36, aqui o 39 que é outro serviço de pessoa jurídica, o 36, outro serviço de pessoa física, 51, obras, 52, equipamentos, material permanente. Então, veja, conforme eu tenho ali a categoria econômica, a classificação, a natureza da despesa, a modalidade de aplicação, o elemento de despesa, eu sei que tipo de despesa eu estou empenhando, né? Que tipo de despesa eu estou sobre qual tipo de despesa eu estou falando. Então eu sei que quando eu vejo um 3, 90, 30, é um material de consumo. Aí eu sei que eu tenho que contabilizar isso através de um DANF, né? Por exemplo, só para formalizar assim. E aí o DD, que é o desdobramento, que a gente chama de subelemento, né? Esse aí, ele tem lá também uma tabela com as suas classificações. Então eu tenho
dentro do elemento de despesa 30, por exemplo, lá há diversos subelementos de despesa. Então, se você assistir lá o nosso vídeo e também baixar e dar uma lida na portaria 448, também de 2001, dá uma olhadinha lá que tem esse desdobramento, né, do elemento de despesa. Ele está falando do facultativo, mas não é assim que funciona, tá? Atualmente, aqui no estado de São Paulo, por causa da UDESP, né, nós temos que fazer o lançamento. Quando eu empenho, eu já tenho que empenhar já no desdobramento lá específico. Antes do advento do projeto UDESP, a gente podia fazer um empenho, por exemplo, no 339030 e liquidar o empenho utilizando o desdobramento correto. Então, tipo, era o que o pessoal chamava de subempenho, né? Hoje não existe mais a possibilidade de fazer subempenho com o AUDESP aí vigorando no Estado. Aí o parágrafo único, né, a discriminação das naturezas de despesa de que trata o anexo terceiro dessa portaria, é apenas exemplificativa, podendo ser ampliada para atender às necessidades de execução, observadas a estrutura e os conceitos constantes do anexo 2 dessa portaria. Bom, não é bem assim, né? Quem trabalha aí já está no AUDESP, vai ver que o AUDESP tem uma tabela que a gente não pode mudar. Se o contador ele tiver a necessidade de criar de fazer uma combinação para chegar num subelemento que não existe na, no rol já do AUDESP, aí vai ter que solicitar, dizer qual que é a necessidade disso, né, através do Frequently Asked Questions lá do tribunal, do FAQ, e aguardar a possibilidade do tribunal ele incorporar isso, e depois tem a sua empresa de sistema também, ela vai ter que alterar a, o seu rol também de despesas, né? Então é bem difícil essa alteração. Por mais que a gente gostaria que fosse mais simples, né? Tem aí os órgãos de regulamentação que não permitem a gente utilizar a codificação da forma como está previsto aí, né, do parágrafo único, né, que é exemplificativo, podendo ser ampliado para atender as necessidades, né, de execução. Então aí o tribunal o AUDESP no caso, né, já colocou a quantidade, já fez as combinações que eles achavam que eram necessárias, mais comuns aí para a execução orçamentária dentro do Estado de São Paulo, e é aquilo que a gente faz. Claro que se houver a possibilidade, uma necessidade, aí tem que passar por eles lá, mas teoricamente eu poderia fazer as combinações da forma como eu achar interessante e necessário ali. Aí o artigo 6º, né, na lei orçamentária, a discriminação da despesa quanto à sua natureza far-se-á no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. Esse artigo 6º, ele gera uma controvérsia enorme, né? Porque tem aí os puristas lá da Lei 4.320 que dizem que não, eu teria que enviar o orçamento, né, até esse nível de elemento. Que na realidade, até o nível de modalidade, isso aqui é na lei orçamentária, no projeto de lei que é encaminhado para a Câmara. Claro que na execução eu vou utilizar até o nível de subelemento, mas na lei, no projeto de lei que a gente elabora e encaminha, se você pegar aí na maioria dos municípios, no projeto de lei, ele só vai até o 3390, ele só vai até o terceiro nível do, da despesa, né, da modalidade de aplicação. Você tem a categoria econômica, o 3, o grupo da despesa, o outro 3, 1, 2, e a modalidade de aplicação, que é o 90, por exemplo, que é a aplicação direta. Então isso gera muita controvérsia. Mas, tipo, nós não temos que ficar assim, se o Tribunal de Contas, que é o Tribunal de Contas, ele aceita o envio, né, até o nível de modalidade, não tem porquê, porque quem regulamenta a quem foi delegado
o poder de tratar de contabilidade é a SOF e a OSTN. Então, são esses órgãos que têm o poder de deliberar sobre as regras orçamentárias. Aos outros, cabe acatar, tá certo? Artigo 7º, a alocação dos créditos orçamentários na lei orçamentária anual deverá ser feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das ações correspondentes, ficando vedada a consignação de recursos a título de transferência para unidades integrantes dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Muito bem. Lá na 4320, havia o Instituto da Transferência Corrente. Só que isso ficou um pouco distorcido, né? Então, essas transferências correntes de capital de que trata lá, na realidade, você podia já, por secretaria, por, por empresa pública, por fundação, já realizar o seu orçamento. Então, é isso que quer dizer esse artigo 7º, né? Que a alocação do crédito orçamentário deverá ser feita diretamente na unidade orçamentária responsável pela execução. Então, por exemplo, se eu tenho uma secretaria de obras, se eu tenho uma prefeitura, eu não vou fazer um orçamento da prefeitura em um órgão somente. Então, eu divido a prefeitura em secretarias, por exemplo, e aí eu aloco em cada órgão existente, né? No caso aqui são 20 secretarias, então cada secretaria vai ter suas dotações orçamentárias para fazer a execução. Então, cada um vai ter o seu gasto com o pessoal, se houver a necessidade de juros e encargos da dívida, vai ter na secretaria correspondente, a, as outras despesas correntes, né? E por aí vai, né? Então, cada órgão, cada ente, ele é responsável pelo seu orçamento, né? É o que está também aquela questão que trata lá na 4320 da universalidade e da unidade do orçamento, né? Então, tem que ter todas as despesas e receitas em todos os entes em todos os entes municipais, então, e órgãos municipais. Cada um é responsável pela sua execução orçamentária. Tanto até que aí criou-se também a possibilidade da delegação para os responsáveis por esses órgãos, né, por esses entes municipais, de dividirem aí a responsabilidade no ordenamento da despesa, né? Então, o ordenador é quem ele deu causa, vamos dizer assim, é quem gerou o fato de despesa, né? Então, no caso, o responsável da secretaria, da prefeitura, né, da empresa pública, né, que que está atuando aí no seu município. Aí o artigo 8º, a dotação global denominada reserva de contingência, né, permitida para a União no artigo 91 do Decreto-Lei 2000, de 67, ou em atos das demais esferas de governo, a ser utilizado como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais e para atendimento ao disposto no artigo 5º, inciso 3º da Lei 101, sob coordenação do órgão responsável pela sua destinação, bem como a reserva do regime próprio de previdência dos servidores. Quando houver, serão identificadas nos orçamentos de todas as esferas de governo pelos códigos 9999999 e 9997, né? Respectivamente, no que se refere às classificações por funções sob função, estrutura programática e onde o X representa a codificação das ações correspondentes nos respectivos detalhamentos. As reservas de contingência aqui referidas serão identificadas quanto à natureza da despesa pelo código 9999999. Então, aí, quem tem a possibilidade de pegar uma lei orçamentária, aí, depois até eu deixo aqui do município, lá na descrição do vídeo, vai verificar que né, tem essa classificação aí da reserva de contingência. Você tem aí, com base na Lei 101, a possibilidade de fazer um cálculo, né, referente ao que pode acontecer de contingências, né, e deixar esse valor lá caso haja necessidade de fazer uma alteração na lei orçamentária, abrir esses créditos orçamentários. Mas
dos créditos adicionais. Mas veja, eu também posso, além da reserva, né, a gente também pode fazer outros remanejamentos, mas a reserva de contingência é a primeira a ser utilizada nesses casos de necessidade. Aí o artigo 9º, né, trata somente da entrada em vigor da publicação do artigo, da portaria, né, que ela passou a viger aí ficar vigente a partir do exercício de 2002, né, então ela passou a valer no ano seguinte. E aí o artigo 10º, ele revogou, a partir de janeiro do ano seguinte, todas as disposições em contrário aí, que tratavam aí com relação à forma de registrar as despesas e receitas, né? Então, basicamente, era isso aí que eu tinha para falar. Pesquisem, né? Pesquisem. A gente vai ter. Não basta somente ouvir os vídeos, você tem que ler, né, gente? O vídeo aqui ele mais para dar um norte do que você tem que estudar e do que você tem que ler. No caso aí, não gosto de falar o que você tem, o que você deve ler. No caso aí, a portaria 163, procurar a mais atualizada. Se cadastrar lá realmente lá no portal da STN para receber essas novidades, né? Nos portais das esferas aí, legislativas, né? Por exemplo, a LESP aqui em São Paulo, Senado Federal, Câmara Federal, as câmaras municipais, né? Porque estão sempre havendo, está sempre tendo alteração nessas leis, decretos, né? Portarias. Então a gente tem que ficar atento. Como disse uma vez um professor meu, ele falou que se você acha que vai acabar a faculdade e você vai parar de estudar, sinto muito informar, mas a legislação ela é viva, né? Então todo dia tem alteração, você tem que ficar atento e acompanhar. Se você quiser ser um bom profissional aí na área de contabilidade, né? Em qualquer área, né? Manter-se atualizado é um segredo aí de todo bom profissional, né? Então, estudem. Como diria ET Bilu, busquem conhecimento. Apesar de esdrúxulo aí a forma que eu estou usando, mas o ET Bilu não estava de todo errado, né? Então, é isso aí. Um bom fim de qualquer coisa a todos. Peço aí que quem chegou até aqui, né, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Estamos aí também nos agregadores de podcast, né? Deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe aí nas suas redes também. Vai que esses assuntos também podem ser interessantes para outras pessoas, né? E se você tiver algum outro interesse aí em colaborar com o canal, tem o Pix, né? O contabilidadeconchavale@gmail.com. Um forte abraço a todos, um bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo.